OAB de Águas Claras tem um podcast chamado Let's Talk Podcast. Os assuntos mais relevantes pra advocacia e pra comunidade. Acompanhe o Let's Talk Podcast. Assista o Let's Talk Podcast. Não perca o Let's Talk Podcast. Então venha para o Let's Talk Podcast. Então venha para o Let's Talk Podcast. Então venha para o Let's Talk Podcast. A OAB de Águas Claras tem um podcast chamado Let's Talk Podcast. Let's Talk Podcast. Os assuntos mais relevantes pra advocacia e pra comunidade. Acompanhe o Let's Talk Podcast. Assista o Let's Talk Podcast. Não perca o Let's Talk Podcast. Então venha para o Let's Talk Podcast. Então venha para o Let's Talk Podcast. Então venha para o Let's Talk Podcast. Boa noite a todos, a todas, bem-vindo advogado, advogada de Águas Claras do Distrito Federal e que está também de todo o nosso Brasil. Hoje nós temos mais um episódio do Let's Talk Podcast e é um podcast aqui da OAB, da subseção de Águas Claras aqui no Distrito Federal. Então, como você já pode saber e já leu também na descrição desse vídeo, hoje nós vamos falar sobre o impacto das redes sociais nas relações de família. Então, hoje nós vamos falar muito do que acontece no seu dia a dia e é uma coisa muito especial para nós da OAB Águas Claras trazer conhecimento para você advogado, mas também para você da comunidade. E nesta noite, na nossa bancada, temos aqui a nossa secretária-geral, é isso? Diretora tesoureira. Ah, tá. Tô brincando. No outro podcast nós tivemos a secretária-geral e agora diretora tesoureira. E aí algumas pessoas têm muitas dúvidas, inclusive, sobre essa posição na OAB, não é? A gente às vezes sempre fala, todos nós somos voluntários aqui. E esse podcast é exatamente isso. Sim. Nós não recebemos nada para estar aqui e nada melhor do que a doutora Daiane para falar sobre isso. É verdade. É um trabalho voluntário, mas muito gratificante. Um trabalho de agregar junto com a diretoria. São 5 diretores, presidente, vice-presidente, secretária-geral, secretária adjunta e a diretora tesoureira, diretor tesoureiro, eventualmente. E os nossos presidentes de comissão, né? Inclusive, todos aqui são presidentes de comissão. Vice-presidente Lanara, da Comissão Direito de Família, a Débora, presidente da Comissão da Jovem Advocacia, e o meu querido host, colega aqui, presidente da Comissão de Holding Familiar. Isso. É isso. Vamos começar então? Vamos. Você poderia então apresentar as nossas convidadas dessa noite? Sim, a doutora Lanara, ela é vice-presidente e co-presidente da Comissão de Direito de Família, da OAB Subseção Águas Claras, e a doutora Débora é presidente da Comissão da Jovem Advocacia, também da OAB Subseção de Águas Claras. Isso mesmo. Bem-vindas, meninas. Muito obrigada. Muito obrigada, boa noite. É um prazer recebê-las. E já vamos começar esse papo, né? Eu acho que a gente poderia começar o papo, mas a gente poderia também, nesse momento, elas poderiam falar um pouquinho das comissões Se apresentar de também, cada né? uma, elas poderiam se apresentar. O que vocês acham? Vamos falar um pouquinho para quem está em casa. Vamos sim. Bom, começando com a Comissão da Jovem Advocacia, é a comissão que dá boas-vindas a todo mundo que está entrando na casa, ou seja, na OAB, no nosso caso a ABDF, Subseção de Águas Claras, e a gente tem a honra também de receber, antes mesmo do pessoal pegar a carteirinha, os estudantes. Eles já têm o primeiro contato com a casa, já se familiarizam e, querendo ou não, tem mais facilidade na hora de já começar a atuar, né? Nós temos muitos eventos de palestra, com o objetivo de aprendizagem mesmo, e também muitos eventos de networking, o pessoal começar a se conhecer e atuar conjuntamente em áreas que eles não têm tanta facilidade e acaba criando aquela conexão bem legal. Isso, ela já falou metade das coisas que as comissões fazem, mas no caso de direito de família, o público que vem já está interessado nesse ramo.
Então a gente faz muitas palestras, eventos, networking para quem tem interesse em atuar em direito de família. Certo? E nós temos duas comissões que elas conversam muito. Porque direito de família dizem que é a primeira área escolhida por grande parte dos advogados, não é isso? Isso é Então, verdade. imagina, Jovem Advocacia e Direito de Família, as duas aqui representando essas comissões. Então, é a porta de entrada, de fato, para grandes advogados, para grande parte dos advogados Com aqui certeza. em Águas Claras, que nós temos uma advocacia pujante, né? Sim. Ela não para, é uma advocacia que realmente tem muitos advogados Muita demanda. e muita demanda também. Mas eu acho que a gente vai falar sobre uma demanda que está batendo a porta, na verdade, batendo a nossa tela do nosso Sim. celular, que são esses conflitos de família, a questão da rede social, o que isso vem ajudando, o que isso vem atrapalhando. E eu acho que a gente pode começar o nosso papo dessa noite, assim. Pode. Na verdade, nós fomos imergidos na área digital e somos constantemente impactados com as redes sociais, enfim, hoje tudo que nós fazemos, a maior parte das coisas são via internet. Então eu queria saber, na verdade, como é que esse impacto digital ele afeta as relações familiares, as dinâmicas das famílias. Olha, Hoje, como é que está sendo essa problemática, os lados bons, ruins, conflitantes? existem vários pontos para a gente abordar sobre esse tema, mas falando da dinâmica familiar em si, eu acredito que isso dá um afastamento emocional, porque hoje em dia tá todo mundo no seu próprio celular, todo mundo em casa, mas em um cômodo e o outro no outro. Isso atrapalhou a conversa e eu acho que tem consequência na empatia. É isso, na dinâmica. As pessoas se tornam mais frias. Sim. É verdade. Então nós temos problemas do relacionamento, de resolver Familiar. os problemas familiares, mas na rede social tá todo mundo muito bem. Não, É pelo menos Só as fotos é- felizes ali. A minha rede social não, eu posto lá o dia ruim também, o dia que o treino não deu certo, a corrida que não foi até o fim. A vulnerabilidade. Mas como é que estão Conecta. essas famílias? Isso cria aquela sensação de família perfeita para os outros e às vezes as pessoas acabam tendo aquela sensação de nossa, só a minha que não é. Só que na verdade a família de ninguém é perfeita e o que a gente tem que fazer é realmente priorizar as relações interpessoais, principalmente dentro da família, né? Separar aquele tempo no dia a dia para conversar com os filhos, conversar com a esposa, deixar um pouco de lado as redes sociais. Eu sei que hoje é difícil, porque inclusive nós advogados trabalhamos no digital, temos que estar no digital, e grande parte do processo agora ele é digital, então a gente fica o dia inteiro olhando para a tela, seja pro computador, pro tablet, pro celular. E ainda tem esse ponto da hiperconectividade, porque a gente leva trabalho para casa. Então, além do nosso mundinho digital, a gente ainda tem um trabalho que afasta a gente da família ali dentro da casa. E aí, nessa toada de falar sobre família perfeita, a gente pode falar também do aumento de divórcio que a gente está vendo, que é um direito constitucional, é uma forma rápida da gente conseguir o divórcio, e as pessoas se casam achando que precisam cumprir esse papel de sempre harmônicas, os filhos sempre sorrindo, o amor que não tem brigas, e acabam se frustrando quando vão para a vida real, que tem desafios, todo mundo tem defeitos. E hoje tem uma tendência também de superexpor a vida privada, né? A vida conjugal, eu acordo, filmo aqui, o meu café da manhã, o meu treino com meu esposo, os meus filhos, nem acordaram direito, já tô ali com a câmera mostrando. Como é que isso tem impactado as vidas de famílias contemporâneas hoje? Eu acho que principalmente as crianças e adolescentes têm sido muito impactadas, porque nós nascemos uma geração que não era tão comum estar hiperconectada, a gente via ali mais na TV, e eventualmente a gente acessava as redes sociais pelo notebook, pelo computador, então era um pouco mais difícil. O telefone está sempre na mão, né, o celular, então a gente tem esse acesso muito rápido. Agora a gente está acostumado, mas a gente querendo não teve aquela questão da infância, de brincar na rua, fazer mais atividades extracurriculares, jogar bola. Agora, as crianças, atualmente, elas estão muito no telefone, elas não querem muito fazer atividades extracurriculares, fazendo esporte, sair com os amigos que seja, eles querem jogar videogame e eles conversam pelo videogame. O tempo inteiro. E sem falar que também toda hora, né? Grupo de WhatsApp, enfim, mas não tem aquela coisa de tipo, mãe, hoje eu vou dormir na casa do meu coleguinha, é muito raro.
Então eu acho que eles, principalmente as crianças, elas têm sido muito afetadas. Eu também acho. Mas eu acho que um ponto importante seria não demonizar a rede social também. Porque eu ouço muito, tem que proibir, então até tal idade meu filho não vai ter. E eu acho que é uma solução muito simplista, porque a realidade é que seu filho vai mexer nas redes sociais, ele vai ter contato. Se não for em casa, vai ser na escola, com um amiguinho, enfim. E eu também queria falar sobre a lei que foi aprovada agora em 2025, que é o ECA Digital. Ele trouxe que os menores precisam ter um adulto responsável por aquela rede. E não vai bastar mais a autodeclaração, você colocar lá, eu confirmo que tenho 18 anos. Não, eles vão estar vendo a estimativa, o que aquela pessoa está acessando, quais são os conteúdos e por meio disso vão ter noção se são menores ou não. Então, na verdade, o algoritmo vai identificar o consumo daqueles usuários. Isso, exatamente. Então, assim, lembrando que nós temos esse grande mito ou medo também sobre o que as pessoas, o que as redes, o que estão tendo acesso sobre a nossa vida privada. E a gente esquece, eu acho que um ponto importante é esse hiper consumo de conteúdos. E conteúdos rápidos, conteúdos rasos, e que nós estamos com um problema de quando essas crianças, esses adolescentes chegam à faculdade. Então, eles não conseguem prestar atenção no professor, né, na academia. Então, eu leciono na graduação de Direito, então nós temos essa dificuldade. É o excesso de dopamina ali que faz ter a busca da saciedade rápida, e quando passa ali você já quer outra coisa mais rápida e mais like, mais visualização. Isso acaba gerando ali uma desconexão com a vida real, né? Porque a vida não é assim. A vida ela é feita de processos, você tem que seguir uma caminhada, subir degraus para alcançar algo. E na rede social, o impacto da rede social, ela traz muito imediatismo. Um dia em 30 segundos. Isso. Como se a vida fosse perfeita e acontecesse assim. E na verdade não é. Acho que tem causado um impacto negativo. Fora que aceleração, né? Às vezes as pessoas estão estudando ou trabalhando e elas têm a ideia de que olhar ali os Reels, o TikTok está descansando. E não, o seu cérebro está tomando várias decisões bem rápido. E isso, na verdade, cansa. Por isso que afeta a atenção. Sim, afeta a atenção, afeta tantas outras questões. E esse hiperestímulo, né, barato e raso, também vai impactar nas famílias. Então, você tem grupo, eu vou colocar aqui uma pergunta. Quem tem grupo de família no WhatsApp? Não tenho mais. Não tem mais. Só que agora, e agora tem no Instagram também, né? É o grupo de família do WhatsApp. Agora tem o grupo de família do Instagram. Não. Aí o grupo privado das famílias. Então as coisas também estão assim. Só que eu pergunto pra vocês. Essa família se reúne, nós estamos chegando no fim do ano, né? Então, ela vai se reunir para comer o arroz com passas? E vai ter aquela harmonia? Ou já vão chegar e vão cada um ficar no seu celular? Como é que está essa ceia? Como é que está essa ceia de Natal dessa família pós-moderna? Não é isso? Eu acho que começou exatamente como a Daiane já falou. A pessoa já chega, tira foto, tá tudo limpo, posta. Isso. Aí dá uma atenção ali Natal rapidinho. perfeito. Exatamente. Aí daqui a pouco, quando o pessoal começa a discutir alguma coisa ou outra, já cada um pega seu telefone. Falou de política, já vai embora. Exatamente. Até porque tem mais isso também, que afeta as dinâmicas familiares. O seu algoritmo, ele te coloca numa bolha. O que você acredita, ele vai estar ali, o que você consome, e isso vai alimentando a ideia de que você tá certo, que não pode ouvir o outro lado. Sim. Então, dinâmicas como familiares, que as pessoas têm opiniões políticas divergentes, isso afeta muito também. Então, eu acho que a gente pode ir para um ponto que é bem importante, nós comentávamos antes aqui no backstage, um ponto importante sobre essa questão da polarização familiar, mas ela é gerada pelo algoritmo. Gerada pela rede social. Então,
E nós falamos também sobre o próprio advogado, né? O advogado ele pode advogar para a mulher, ele pode advogar para o homem e não tem problema. Mas imagina a mulher que ela começa, hoje é bem comum, né? As mulheres começam a consumir conteúdos que falam que o homem é irresponsável, o homem é narcisista, e isso tem aos montes nas redes sociais. E o oposto também. Fala que a mulher não posso confiar na mulher. Então perceba que o offline, né? o offline indo para o online vai se tornando raso, só que você não consegue sair daquela bolha. E como essa bolha, eu pergunto para vocês, como essa bolha tem influenciado nos processos judiciais? Eu acho legal você tocar nesse caso, porque existem exatamente esses advogados de nicho que eles focam muito nessa parte. Então, assim, é muito comum advogadas mulheres de direito de família ter exatamente essa abordagem. Tipo, demonizando a figura do homem, do pai, do marido e, assim, exaltando assim, a figura da mulher. É óbvio assim, que a gente sabe que lucram na polêmica, né? Eles lucram Isso. na polêmica. Então, assim, é muito triste, porque principalmente no direito de família, você não tá falando só de direito puro material ali, uma coisa que, por exemplo, às vezes uma audiência trabalhista, às vezes a pessoa sai do emprego, beleza, você nunca mais volta a ver aquela pessoa, aquele empregado. A família não, você tem que conviver com ela mesmo depois da audiência, mesmo depois do processo. Então, é muito São complicado. vidas, né? São Pessoas. Vínculos. Muito complicada essa abordagem. Nesse ponto que você perguntou, como afetam os processos, eu vejo que algumas mulheres, no caso, podem chegar achando que estão com toda a razão, entende? Não conseguem enxergar que existe pedaços, etapas, que a gente tem que ouvir o contraditório, que existem alguns tipos de defesa. Algumas chegam achando que realmente só por ela ser mulher e Causa ganha. causa dano. É a causa. Mas também pode acontecer pro lado do homem, né? É sempre importante Sim. ressaltar. E eu pergunto, eu vou aprofundar mais esse tema, porque eu acho que esse tema ele é bem amplo. Com E certeza. como ficam os filhos nas disputas de guarda, nas disputas ali na questão do divórcio, porque é uma disputa, eu estou utilizando essa palavra mesmo, é bem proposital. É como tem ocorrido, como está acontecendo essa disputa. O WhatsApp está indo para o processo judicial Nossa. com Provas digitais. as provas digitais, a A rede alienação. social do Exatamente. Alienação papai, da mamãe. parental, alienação parental. Opa, não, o papai agora tá rico porque agora tá andando em tal lugar, Exatamente. a viagem, então ele já tem condições de aumentar a pensão. Olha, agora eu coloquei uma bomba aqui na mesa, trouxe pra bancada uma bomba, e eu acho que a gente pode falar. Eu quero que vocês abordem mais sobre esses temas. Então, a gente tá vendo um fenômeno das pessoas trazerem os conflitos para a rede social, a exposição, esperando um tribunal público. E isso é O muito... processo que é bom nada. É muito grave, mas depois vem o processo, porque é grave, aquilo ali vai perdurar por anos na internet e um dos ex-companheiros, cônjuges, pode acabar sofrendo dano da alienação parental ali, entende? Além da imagem, né? Pode afetar a vida profissional. Com Se certeza. for uma pessoa que trabalha com a internet também, ali você consegue destruir o trabalho, a reputação, a imagem, que é o que Exatamente. geralmente os influencers trabalham, né? Exatamente. E assim, em relação à disputa, é muito raro hoje em dia você pegar um caso que ele já chega com um acordo, né? Porque existem as ações que a gente já chega com um acordo só para o juiz homologar. Isso é verdade. Mas é muito raro. Geralmente o pessoal discute, assim, por exemplo, em divórcio, gente, coisa muito básica, né? Assim, coisa de, sei lá, louça, pra você ter noção. É muito complicado e a gente não entende por que tá essa disputa tão absurda, mas é mais naquela questão emocional. Tipo assim, você gosta daquilo, vingança, então eu vou brigar por aquilo. E assim, as crianças elas sofrem muito dentro dessa questão, porque é óbvio que ambos os pais querem ter convivência com as crianças, querem ter um relacionamento saudável. Só que aí, pela questão da vingança, eles começam a fazer alienação parental, eles começam a falar, olha, seu pai fez aquilo, sua mãe fez aquilo. E é principalmente a questão das redes sociais, né? Principalmente com os alimentos. Já pega e nem leva. Antes de levar pro processo, já mostra pra criança, olha aqui, seu pai não tá pagando pensão, mas exatamente. tá andando de lancha, tá Tem viajando. essa falta de cuidado, né, de resolver no processo, ao invés disso colocar a criança no meio. Entre as pessoas, resolver ali entre as pessoas, não. Traz pra internet, parece com o intuito realmente Exatamente. de que a outra parte seja atacada pelo fandom daquela pessoa. E não A vai gente vê resolver. muito isso, né, das pessoas
que são famosas pela internet, as celebridades de internet fazendo esse tipo de situação, causando esse tipo de situação, né? Sim. E é muito triste mesmo para a vida de uma criança que não entende e está sendo submetida àquilo, um conflito de pais, que é um pai e uma mãe, e ele tá ali no meio daquilo e, consequentemente, também vai ter acesso à internet, vai ver o que fala de um, o que fala de outro. Acho que dá uma bagunçada na cabeça da criança também, né? Na maioria das vezes, ela vai se culpar. Ela vai achar que aquilo ali é culpa dela. É verdade. E nós temos hoje essa questão, principalmente do Instagram, nós temos as postagens collab, né? As colaborações, né? E hoje as separações, elas são anunciadas, né? Então, antes, inclusive, exatamente. de processo amigável, judicial, e antes do processo judicial, hoje nós temos um anúncio público collab entre os parceiros. Sim. ali, né? Olha, estamos hoje encerrando a nossa história. É verdade. Agora, será que esses filhos foram comunicados antes do anúncio? Será que esses filhos não receberam essa informação pelo coleguinha que estava lá no Instagram? Será que os adultos estão tomando esse cuidado, esse zelo com as crianças? Porque é claro que hoje as redes sociais, elas são uma máquina de fazer dinheiro. Nós sabemos disso, e uma polêmica, uma tragédia, isso inflama as redes sociais, mas o que eu estou trazendo aqui será que ela está sendo utilizada pelos adultos de forma saudável, de forma a deixar o que é de adulto para adulto? Exatamente. Ou a gente está bagunçando isso e a gente está trazendo para as redes sociais o que é de adulto sem conversar com as crianças, não tendo filtro, e as crianças estão recebendo essas informações que são de adultos, que elas nem deveriam nem estar participando. É verdade. Com certeza. Assim, no âmbito dos influencers não tem como a gente saber, porque a gente não tá no backstage com eles, mas eu imagino que há sim essa comunicação prévia pra internet, e às vezes deixam, inclusive, pra conversar com os filhos depois, que, assim, quando eles são pequenos, dificilmente eles vão ter essa noção muito rápido, né? Dependendo ali da questão da idade, mas às vezes já pega uns 10 aninhos, a pessoa já entende. Claro. E é um baque, né? Assim, imagina, você acha que tá tudo certo com seu pai e com sua mãe, e do nada você vai pra escola, algum amiguinho manda um print pra você, alguma coisa assim, você já se assusta, você já não entende nada. Então eu acho que realmente falta essa conversa prévia. E também, assim, a família, o âmbito familiar, é uma coisa, devia ser muito reservado, né? As discussões deviam ser mais reservadas e não ter essa exposição toda Exatamente. que tem. Eu acredito que eles nem pensam muito sobre isso na hora de anunciar, né? O que importa mesmo é que as pessoas saibam, mas que as pessoas saibam que a gente está terminando de forma amigável, entende? Então, eu acho que não é a prioridade conversar com a família, e sim contar. Inclusive, sobre esse ponto, eu acho que a maioria das pessoas tá ciente, né, do término recente entre a Tata Staniek e o Júlio Cocielo. E aí é engraçado porque... Engraçado não, né? É polêmico, peculiar. É curioso. É curioso que horas antes deles anunciarem no feed do Instagram a separação deles, a Tata postou uma foto segurando uma foto, né, impressa, de um dos filhos dela, e dava pra ver nitidamente a aliança na mão dela. Então, assim, será que, como é que foi? Assim, em horas ela não sabia que ia separar? E, assim, o que é mais curioso ainda é que ele postou primeiro e depois ela aceitou a collab, né? Você tinha acabado de falar da collab. Sim. Então, assim, parece que há uma desconexão tão grande entre as pessoas Sim, eles mesmos. que eles mesmos não conversam ali, os próprios parceiros não conversam antes de trazer a situação para o digital. Então, realmente nós temos aquilo que já era muito comum desses litígios familiares, agora extremamente expostos. Sim. Inclusive, até para essas crianças que não sabem optar se querem ou não estar no meio dessa exposição. Porque você imagina, são filhos que são conhecidos digitalmente, aonde forem, são pessoas já famosas, mas não escolheram aquilo. Antigamente tinha uma preocupação das celebridades até preservar
ali a imagem. identidade, a Verdade. imagem, o Michael Jackson que nunca mostrava o rosto dos filhos, a Sandy e o marido dela também nunca mostraram o rosto do filho. Antigamente tinha-se essa cautela por No saber. período da TV, vamos Isso, chamar assim, período no da período TV. que essa exposição era, né, do canal aberto ali, da A TV, mídia, ninguém era ali, sabia, né? ninguém Era um fotografava. monopólio, né? Vamos colocar. Isso. Existia aquele monopólio. Então as pessoas hiperexpostas eram somente as que estavam nas TVs. Exatamente. não é? Fazendo algum tipo de serviço ou trabalho, sendo. Então existia esse zelo, Fora realmente. que isso é moderno, né? A gente não sabe qual vai ser o impacto psicológico para essas crianças que estão sendo expostas agora. Porque Sim. isso é um fenômeno de agora, expor a vida toda da criança desde que ela nasce, entende? Já se cria perfil, né? Exatamente. Nasceu, criou e vai. Às e vai- vezes Tem um nem ponto. nasceu. Tem um ponto importante que seria o seguinte: os pais, eles lucram com Os filhos. as crianças. Uhum. Mas na fase frente. adulta, eu acho que deveria ter uma proteção ao patrimônio, porque elas contribuíram com o patrimônio dos pais, entende? Deveria ter alguma lei. Recebem publicidade Que também. busque- Nós tivemos uma atriz Sim. que ocorreu isso, eu não Larissa me Manoela. Larissa Manoela. Ocorreu exatamente isso que a doutora Exatamente. trouxe aqui para a bancada. Né? Então, os pais administravam ali a carreira dela, e era inclusive através de uma holding, tá? Então, e basicamente ela não tinha o controle, era só Sim. os pais, ela não tinha o controle, ela não sabia Exatamente. dos faturamentos e tudo. Então, isso veio à tona, isso foi um caso assim Não que... tinha nem dinheiro pra não comprar tinha. um milho, um mate. Virou isso. Mas assim, essa gestão, ela precisa ser mais clara. Com Né? Ela certeza, precisa ser exatamente. mais clara, porque... E nós temos uma grande questão em discussão depois lá no direito de sucessões e tudo mais, a questão da herança digital, como é que fica esses Exatamente. perfis que eram, por exemplo, deles bebês, porque depois eles vão abrir outro, enfim. Sim. Olha a confusão que nós estamos nesse momento, né? Em relação à rede social, e isso sempre está envolto da família. ao uso Né? do nome, da imagem também. E quando divorcia, as mulheres agora não estão querendo mais voltar ao nome de solteira, tá mantendo, como é que isso tem tá ocorrido, e isso vai impactar no perfil que ela usa no Instagram, na rede social. sim. Olha, Isso aconteceu um tempo com a Pugliese, né? Que era uma mega blogueira fitness que tinha o nome Pugliese, que era do marido, Isso. e separou e teve uma briga judicial porque ela tinha vários produtos e publicidades, empresas vinculadas ao nome Pugliese, inclusive todo mundo conhecia ela como Pugliese, mas na verdade era o nome do ex-marido e que queria os direitos sobre o nome que ela usava, que era dele. Então, assim, foi uma mega problemática que eles tiveram que litigar e que são problemas hoje que antigamente não tinha. Há 10, 15, 20 anos atrás não se imaginava isso, que um nome que se usa na internet vai ser fruto de um litígio futuramente. São as novas demandas, né? Novas Trazidas demandas. pelo digital. Em relação ao sobrenome, não tem muito o que fazer, né? Tá na legislação que você casou, se você quiser adquirir o sobrenome do seu companheiro, depois do divórcio você não é obrigado a retirar. isso. E aí acaba gerando aqueles ciúmes, né? Tipo assim, poxa, você pegou o meu sobrenome e tá famosa em cima do meu sobrenome. Aham. Mas aí não tem muito o que fazer. Em relação a manter o nome de solteira, a Kim Kardashian também, quando ela casou no primeiro casamento, ela não queria mudar o nome dela porque ela já era famosa com o nome dela de solteira. Então, tem essa questão toda, assim, realmente, em relação ao nome e o casamento e o divórcio nas redes sociais. Sim. Nós temos um impacto muito grande, nós estamos uma sociedade, nós estamos caminhando aqui no Brasil para um empreendedorismo assim bem interessante. Nós estamos nesse movimento, né? Nós temos muitos empreendedores nascendo, Sim. surgindo, pessoas independentes e famílias estão construindo esses verdadeiros impérios, né? E aí é um império que tem um nome e que depois isso se passar por um divórcio, como é que fica? Aí vem, é o nome da família ou é uma marca? Olha a problemática. Então, tem a rede social que tinha um nome e agora eu vou conseguir alterar também. Eu tenho que trocar tudo e eu tenho direito ao esquecimento no meio digital? Não.
Em Como é que tese fica deveria, mas o mundo digital, como eu falei, vai perdurar por anos aquela informação, quiçá nunca vai sair, porque a gente não tem o controle sobre isso. E assim, mesmo que apague, alguém pode ter tirado um print e aquele conteúdo ele é republicado e você não tem o que fazer. Assim. Inclusive nas dark webs são usados. E para inúmeros golpes digitais, né? A gente teve até o caso da moça que achava que tinha um relacionamento com Elon Musk, não lembro. Isso. E ela passou valores para essa pessoa que fingia ser o Elon Musk e a gente fica se perguntando assim, nossa, mas ainda tem gente que cai num golpe tão esdrúxulo? Com certeza. E sim, né? Sim. Sim. Será que nós estamos preparados para tanta revolução digital? Isso aí Fica é assim um esse ponto importante que questionamento. você trouxe também, né, sobre o estelionato amoroso pelas redes sociais, que afetam relações familiares, de relacionamentos. Mas você falou assim, ainda tem gente que cai, é porque a gente não pode colocar a culpa na vítima, certo? É todo um artefato ali que aquele que vai fazer o estelionato amoroso, ele já sabe como ativar, entende? O bom é conscientizar essas mulheres ou homens também a tentar aprofundar as relações, né? Porque o digital deixou líquido. Trazer mais políticas públicas para esse lado também, que eu não Exatamente. vejo as pessoas falando muito. Isso. Da conscientização, da facilidade hoje nos trâmites financeiros também, acho que precisa ser falado mais. Nós temos em voga aí o golpe do falso advogado, acho que todo mundo aqui já foi vítima. Sim. Já fui. E acontece muito, inclusive em demandas de família, as pessoas passando por advogados e falando que aquela pessoa tem valores a receber. E é muito corriqueiro e a gente se pergunta, gente, ainda tem gente que cai? Sim, tem muita gente que cai. E eu acredito que falta mais essas políticas públicas para conscientizar. Eu acho que avançamos muito digitalmente, mas não sabemos lidar com esses avanços, Perfeito. né? Perfeito. E eu fico pensando, assim, na criação mesmo dos filhos que estão ali conosco, recebendo todos esses avanços. Como lidar, como conscientizar, como educar e até os próprios pais também. Será que pode ser exposto tudo mesmo? Pode ser exposto uma brincadeira inocente de crianças? Até que ponto isso é ético, isso é saudável? Teve um vídeo, desculpa, que viralizou, que foi a mãe corrigindo a filha, porque a filha tinha ido na casa de uma amiga dessa mãe. Ah, eu vi, do viu suco, né? o capo, não sei se era capo, enfim. E falou, lá em casa não tem. Pronto, essa mãe chegou em casa, acho que ela comprou 8 capos, não lembro. Fez a criança beber. Beber tudo. E gravou, olhando assim, você vai conseguir? Não, você vai conseguir tomar tudo. E a menina passando mal. Então, utilizando da rede social, não só pra expor, mas pra humilhar aquela criança, né? Porque a gente tem essa ideia de que educar é corrigir na base do castigo. E tem acontecido isso nas redes sociais. E muitos comentários, tanto apoiando, mãe raiz, na minha época era pior. Sim, exatamente. E muitas pessoas criticando, olha, torturando uma criança, não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, eu acho que nós não estamos sabendo lidar direito ali o que é o meio termo, né? Porque são coisas que antigamente realmente aconteciam, mas hoje não é mais moralmente aceito. Várias coisas de antigamente não são mais moralmente aceitos. Então, acho que a galera se perde ali. Numa brincadeira, quero lacrar, quero likes, e tá se perdendo aí, né? Inclusive trazendo à tona, acho que todo mundo sabe, da separação da Virgínia e do Zé Felipe, acho que o tema de família é o mais polêmico. Todo dia tem algum conteúdo. São pessoas que mega expõem a rotina e os filhos. Eu fico até um pouco aflita ali. Sim. Em alguns momentos. E vejo também muita gente querendo copiar esse padrão de vida? De vida, disposição. Eu nem sei se é um padrão de vida. E isso eu acho que a gente tem que debater, porque o que vai para a rede social é a vida? Ou é só aquele recorte daquele momento do dia? Então, quanto hoje, um Reels,
A gente tem Reels de 30 segundos, né? As pessoas nem consomem mais do que isso hoje em dia, né? Então, um recorte de 30 segundos do seu dia. E aí é o dia feliz, é o dia maravilhoso, é ir para a exposição do filho, é ir para a exposição da esposa, do marido, é ir para a exposição da avó, do avô. E será que realmente... Da babá. Exato. Então, assim, será que verdade. realmente é a vida ou é um recorte muito bem estruturado Que vende, que muitas vezes já está programado. agendado dos seus 30 dias de post, de Reels e tudo, e é difícil descobrir o que é real daquele dia, daquele momento, do que na verdade já foi programado por um marqueteiro. Então as vidas, os relacionamentos virtuais, digitais, eles estão muito desassociados da realidade. Das famílias. Então hoje você chegar em casa e falar um bom dia, você pode mandar pelo WhatsApp, se você falar é esquisito. Então pelo WhatsApp todo mundo dá bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Você chega no elevador aqui em Águas Claras, dá bom dia e ninguém te responde. Isso é verdade. Aqui, realmente. Se for em São Paulo, aí eles ainda olham de cara feia. Olha de cara feia. Mas olha como é que nós estamos. Nós estamos num momento em que o que é realidade, né, o offline, igual nós estamos conversando aqui na bancada, olhando nos olhos e tudo, nós temos expressões, nós temos estudo. A diferença que é isso de um conteúdo extremamente programado, detalhado. Pra ser simpático, pra isso. ser engraçado. Quantos aqui conhecem uma pessoa virtualmente, é um seguidor, você segue. Quando você conhece a pessoa ali. Decepção. Nossa, Decepção? isso já aconteceu E comigo. as famílias? E eu trago para as famílias. A família perfeita. Ela dentro de Pai casa. e mãe de Instagram. Ela dentro de casa. O que vem acontecendo? Como é? Se você observar, tem vários perfis que não mostram os filhos e o pai é completamente fora da realidade. Que não vai mostrar os filhos, mas também ele não comunica. Não tem essa comunicação, não tem essa coerência, não existe. Então, nós estamos no meio de das redes sociais em que eu posso ser quem eu quiser, na hora que eu quiser. É verdade. Tem muita questão do post programado também, como você disse, a pessoa já produz um conteúdo, deixa pronto, já tem, é de 30 dias que eu tô postando, então, assim, e principalmente em relação aos filhos, por exemplo, da Virgínia, até polemizou um comentário dela, eu acho que foi essa semana, o pessoal criticando porque ela expõe demais os filhos dela, e aí ela falou que ela não tá nem aí, que os filhos são dela, que ela vai postar, e se eles quiserem no futuro reclamar, aí ela vai conversar com eles, mas assim, é muito pesado. Ainda imagina, tem se isso. a criança, ela, por exemplo, odiou aquela disposição, não queria ser famosa, não tem mais o que fazer. Não tem A como gente voltar ainda atrás. tem isso. Acho que aqui no Brasil a gente tem a ideia, os adultos, de que as crianças são posse deles. Não enxergam adolescentes e crianças como sujeito de direitos. E a partir dos 12 anos, de ter a sua própria vontade, a sua escolha, falar aquilo que ele quer. Não, aqui são vistos como objetos. Eu sou o pai, hierarquia, então eu acho que tem que mudar essa dinâmica. Fora que quando esse conteúdo vai para a rede social, você não sabe quem está ali atrás daquela tela, o que pode fazer com aquela imagem, né? A Dark Web hoje ela é ali uma amplitude de crimes ao céu aberto, vamos dizer assim. Então ali é vendido a imagem de gente famosa assim, em outro contexto, preparado para pedofilia, por exemplo. Sim. Então assim, é até uma falta de cautela e responsabilidade dos pais que tiram uma foto ou filmam um momento inocente sabendo que isso é possível acontecer. Particularmente eu acho uma tremenda irresponsabilidade e acho que a justiça ela tem que estar preparada para julgar casos assim com afinco. Até porque hoje o nosso Estatuto da Criança e Adolescente ele é bem rígido hoje, né? As leis elas são bem rígidas. Se esse pai está fazendo alguma coisa que venha a prejudicar a criança futuramente, o Conselho Tutelar, a Justiça ela tem força de entrar nessa casa e tomar essa guarda desse pai.
Enfim, mas nessas questões digitais ainda estamos engateando. Estamos E engateando. é algo que é extremamente perigoso, né? A gente viu o caso do Ítalo Santos com aquelas crianças ali Eu ia mencionar. e que teve toda essa situação e até o Ministério Público do Trabalho interferiu, porque também é um trabalho. Sim. Então são coisas novas que não estamos preparados, não estávamos sendo preparados e somos assim bombardeados o tempo todo. São questões novas do direito que temos que lidar e a lei vai mudar e estamos aí caminhando e trocando a roda. A gente pode citar o vídeo de denúncia do Felca, Sim. que teve muita repercussão. Mas antes do Felca, muitos advogados já estavam denunciando o Ítalo Santos. Então, acho que os influenciadores também têm um papel importante na hora de falar sobre os crimes cometidos digitais. Sim, são influenciadores, né? Tem que ter realmente esse papel social da influência ali no meio, porque realmente são coisas novas que nós precisamos ficar atentos, né? Quem imaginaria que qualquer foto de criança ia ser pego e colocar em outro contexto? Sim. Ou até pegar uma foto de uma pessoa famosa e colocar No corpo de outra pessoa. Uhum. Assim, são coisas inimagináveis há 15 anos atrás e que hoje é comum, né, digamos assim, e extremamente perigoso. E assim, a gente estava falando muito sobre os hiperfamosos, por exemplo, a Virgínia é uma hiperfamosa, mas pior do que isso são aquelas pessoas que não são famosas e elas querem ganhar dinheiro exatamente com os filhos. O Ítalo Santos, ele usava essas crianças, mas existem pais, não é nem um terceiro, existem pais que realmente propositalmente adultizam seus filhos, colocam seus filhos para fazer coisas absurdas, usarem roupas absurdas, lançarem danças absurdas, exatamente. Vendem o Vendem conteúdo. o conteúdo para lucrar em cima dos filhos e realmente é uma questão muito complicada e que você vê que, assim, a denúncia, as pessoas até têm acesso ao conteúdo, mas elas não perdem tempo denunciando. Eles falam, isso aqui não me interessa, quando na verdade interessa a todos nós. Exatamente. Houve isso já tem um tempo, né? Nós temos alguns anos isso, mas o WhatsApp, inclusive, começou a ter aquele encaminhado com frequência. É verdade. Né? E isso, porque o WhatsApp era utilizado como uma ferramenta de disseminação de qualquer coisa. Né? Assim, então era muita imagem, e aquilo não tinha essa... Então assim, a gente não tinha esse controle. Ah, ele me postou, ele me enviou, me encaminhou isso, e depois... Teve também ocorreu também essa questão da criação do encaminhado com frequência. E isso limita, inclusive, o quanto que você consegue encaminhar. Né? O encaminhado com frequência você não consegue encaminhar junto com o outro e tudo. Então, começou que o WhatsApp teve que começar a criar essas ferramentas para ter um rastreio até chegar aonde aquilo começou. Então, as redes sociais têm essa facilidade de virar 1 milhão. Né? Virar 1 milhão. Então, às vezes um conteúdo despretensioso. Tô num clube, e tudo mais. Aquele conteúdo pode ser utilizado realmente nesses contextos de pedofilia, nesses contextos assim, mais criminosos mesmo. E as famílias não estão preparadas nem para denúncia. Não sabem aonde denunciar. Isso. Né? Então, esse é um problema. Falta uma educação, né? Uma educação mesmo de berço do que acontece. Olha, tá acontecendo isso, o que eu faço? Né? Eu tô passando por um golpe, o que eu faço? Esses dias estavam perguntando, teve uma campanha aqui no Distrito Federal essa semana, qual é o número da polícia militar, qual é o número do bombeiro? As pessoas não sabem. Nós não sabemos os números de emergência mais. Então, nós precisamos ter uma campanha de conscientização, sabe, de resgate dos números de emergência, de resgate desses valores assim, que são necessários. Então, com as redes sociais a gente acredita, e é o que vem acontecendo, parece que não é importante mais a forma, não é mais importante ser ensinado. Não, eu pego aqui e faço, a inteligência artificial me responde e tá tudo pronto, não, e agora não preciso nem digitar, eu só falo com ela. Mas, será que não é importante o A com B,
com C, o A mais E. Permeabilidade, né? Nós estamos perdendo essa capacidade, as famílias estão De perdendo essa entender os capacidade. processos, aquilo que a Isso. gente falou no início. Nós temos dificuldade, as famílias estão tendo dificuldade. E nós estamos inseridos em uma cidade, Águas Claras, em que nós temos um índice de violência doméstica altíssimo. Exorbitante. Altíssimo. E nos prédios estão virando um verdadeiro... As brigas de família viraram Big Brother. É verdade. Viraram Big Brother, porque nós estamos em apartamentos, então a gente acaba conseguindo escuta o metrô, escuta o vizinho, escuta o carro, a moto, né? Aquele que está acelerando demais. A gente consegue escutar tudo aqui em Águas Claras. E nós estamos inseridos em uma cidade que nós precisamos ser educados até para entender o papel do síndico nisso. O síndico tem um papel fundamental nessas questões de violência, mas percebam uma coisa. Nós estamos ouvindo isso na nossa cidade e nós estamos denunciando, nós estamos gravando e fazendo live dizendo que... Então a denúncia ela está sendo inclusive também pela rede social. É verdade. Sim. Eu queria ir um pouquinho além, né? Você falou sobre a prevenção, mas e depois que acontece? E depois que o pedófilo já conseguiu fazer alguma coisa, como é que vai ser o pós para aquela família? A gente teve uma série que estourou, que foi Adolescência. O menino ficava trancado o dia inteiro lá naquele quarto, os pais acreditando que não tinha nada demais, ele com 12 anos matou a menininha. Sem nem entender direito o que tinha feito. Porque consumia conteúdo Red Pill na internet, Isso. entendeu? E foi lá e matou a coleguinha por causa de um comentário com uma figurinha, você entende? E essa série, ela retrata muito o pós, o quanto isso afetou a família. Porque o menino teve que pagar ali pelo crime que cometeu, porque não é no Brasil, enfim. Mas os pais, eles ficaram arrasados com aquilo. Eles se sentiram culpados. Não entenderam como começou. Tentando entender onde é que errou o tempo inteiro na série. E isso vai ficar pro resto da vida deles. Eu acho que precisa ter um apoio pro pós do que acontece na rede social. Esse pós, a gente tem ali aquela questão ali dentro da polícia, né? Tem as delegacias especializadas, Isso. inclusive. Cybercrimes Também da questão da mulher também. Então, esse acompanhamento do Estado, acho que a gente está mudando, assim, a gente está mudando isso, né? Então, era uma força que deveria estar sempre nas ruas e agora nós temos uma força que precisa cuidar das famílias. Exatamente. Então, será que nós não perdemos ali a função do assistente social, por exemplo? Será? Olha, que cuidava, a religião também tinha um papel, ainda tem, mas tinha um papel mais forte, fundamental, nessa formação inicial e tudo. Então, acho que nós realmente não sabemos. Nós estamos no ponto... As escolas também, né? Mas, e hoje nós estamos com uma dificuldade. Eu pego a minha filha, entrego para a escola e a escola que se vira. Desse jeito. E agora teve que proibir celular nas escolas. Claro, ou pode utilizar com âmbito educacional, sem problema. Mas tivemos que proibir nas escolas, porque os alunos não prestavam mais atenção. Sim. E não estavam ali aprendendo com o celular. Eles estavam ali para postar o dia a dia, a brincadeira. A busca da dopamina. Da dopamina. Então nós estamos com dificuldade, as redes sociais trouxeram para as famílias a dificuldade de criar processos familiares. Exatamente. De ter conversas difíceis ao vivo. É verdade. E também porque hoje está muito fácil a exposição, por exemplo. Na internet tem-se a falsa ilusão de que se pode tudo, falar tudo, fazer tudo. E em muitos casos de separação, existe o fator ou do homem ou da mulher expor ali momentos íntimos deles, né? É o porn revenge. Sim. Onde você expõe algo para realmente atacarem a outra pessoa. Isso antigamente não existia, né? Não tinha como você filmar um momento íntimo e jogar na internet. E hoje é uma problemática que acontece muito, né? Também tem o caso dos stalkers, né? Do ex que não aceita o fim, persegue nas redes e fala, e quando não consegue falar, manda pix com recado, e isso é muito sério, né? Porque
a outra pessoa fica ali com medo, o que pode acontecer, e tem a sensação de estar sempre vigiada. Então, assim, tudo aqui reflete um pouco da sensação de perda de controle, não é verdade? Os pais perderam o controle, as pessoas perderam o autocontrole com a rede social, Também. entende? E assim, essa questão do autocontrole ela é muito interessante, porque quando você fala algo na rede social, como você não tem a reação da pessoa diretamente com você, você acha que você pode falar o que você quiser. E as pessoas têm ficado muito mais agressivas. Se você for abrir qualquer coisa, os comentários são absurdos. Você pega, inclusive, a questão lá da filha do Justus, que tirou foto com a bolsa, e o pessoal começou a fazer uma questão assim, problemática absurda em cima daquilo, principalmente pelo comentário do professor, acho que era da USP, falando que merecia guilhotina, enfim. Você vê assim, como alguém tem coragem de falar isso? De uma criança. De uma criança. Então, assim, eu acho que realmente tem a questão do controle, só que as pessoas, elas... Parece que é uma falta de educação, assim, né? Porque antigamente tinha muita presença do pai, da mãe, falando isso é errado, você não faz aquilo. É verdade. E aí parece que a gente quer muito colocar tudo em cima da legislação, né? E a legislação, ela é lenta, porque algo precisa acontecer no mundo externo pra gente legislar sobre aquilo. Não tem como a legislação antecipar, ela até tenta antecipar muitas coisas, mas, por exemplo, até, principalmente em relação às redes sociais, é impossível prever quais redes sociais seriam criadas, como funcionariam esses posts, enfim. Então eu acho que a gente fala muito sobre a legislação e fala pouco sobre cultura. Perfeito. Que realmente tem que ser aquilo que é ensinado dentro de casa e a pessoa, ela mesma ela tem que se policiar antes de falar ou fazer qualquer coisa na internet. Pensar uns 3 segundos antes, tipo, será que isso é certo? Eu deveria mesmo fazer aquilo? Será que vai magoar alguém? Vai estragar o dia de alguém? Qual vai ser o Exatamente. impacto daquilo? A gente meio que perde aquela questão da ação e reação. Porque parece que você joga pro universo. Utiliza Pode tudo, pra pode falar tudo. descarregar o seu próprio ressentimento, seja lá com o que você Sim. tá da vida, entende? Esquece que tem uma outra Pessoa pessoa. ali que tá Então, vendo, que tá sentindo. Então nós temos a falta de conversas reais, Sim. as conversas duras e as culturas de família. Nós não temos. Não temos. Temos controle. 5 anos, o menino tá 3 anos, 5 anos, ganha um celular. Exatamente. Sem controle. E a necessidade de mostrar sempre o lado bom da coisa, né? Ser o personagem. Antigamente as pessoas tinham o prazer de ser elas mesmas. Sim. Hoje elas têm o prazer de ser o personagem, ou o mega profissional, ou o filho que faz tudo na escola, que tá sempre bonitinho, arrumado. E as vulnerabilidades de todos os seres humanos acabam sendo coisas que não devem existir. Sim. Sendo que é intrínseco do ser humano ser vulnerável, ter dias bons, ter dias ruins. E hoje as crianças estão crescendo com essa pressão de ser perfeito. Sim. Tanto que hoje a nossa juventude é a juventude mais deprimida, né? Eu vou falar séculos. E mais. ansiosa também. Sim. ansiosa. Sobre a juventude que quer ser perfeita. Vocês já viram as crianças coaches? Vocês já viram vídeos? Sim. Tem muito. Exatamente. Então, assim, Me dá nos nervos. adultização precoce. Por quê? Porque tem acesso ao celular e tem vídeos de criança falando assim, você não consegue, como é que você não consegue comprar um iPhone? Eu não preciso estudar mais. Exatamente, eu Faça não preciso dinheiro mais agora. estudar. Pra Né? mim, Faculdade se eu pra quero- quê? Faculdade Faculdade pra quê? E falando com uma propriedade, como Isso. se realmente fosse É. adulto, enfim, é uma loucura. Eu acho que hoje basta, claro que nós estamos aqui preparados para isso, mas hoje parece que basta uma câmera. Uma câmera, uma luz e uma bancada de podcast para Isso. você se empoderar e agora você pode falar o que quiser. Exatamente. Exatamente. Não tem nem a plateia, Ser só a quem pessoa. quiser. E Inclusive ser quem ser quiser. o que não é. Exato. Isso, Perfeito. Isso. Basta uma boa maquiagem digital, né? Sim. É o que a gente sempre fala. Acho que basta essa maquiagem. Uma narrativa, né? Cria-se uma narrativa de que não precisa de instituição para cuidar, a gente não precisa de regulamentar a rede social, pode ser o que você quiser. Na verdade, existe tantas e tantas, a internet não é uma terra sem lei. Não é. Não é. No Brasil, a internet não E é uma não terra sem deve lei. ser. E não deve ser, porque as famílias perderam a capacidade de ter conversas duras. É verdade. Nós perdemos isso. E o Inclusive, senso do ritmo. e assim, por exemplo, aqui, por exemplo, quando a gente acaba tendo que atender as famílias e vai aquela questão das holdings familiares, como nós fazemos aqui, na comissão também,
nós antecipamos as conversas difíceis. Sim. Então nós vamos falar sobre sucessão. Nós vamos falar que, olha, eu sei que você tem que construir esse patrimônio. E o seu filho? Sim. Como é que você vai passar isso para o seu filho? Como é que ele vai receber isso? Então, imagina, várias famílias chegam aqui no escritório e é a primeira vez que elas vão abrir para os filhos o que eles têm de patrimônio. Sim. Olha só, eu tô falando de pais depois dos 60 anos. Agora que eles vão começar a conversar sobre educação patrimonial. Começa no meu escritório. Várias vezes. Olha a dificuldade que nós temos de relações. E com a holding a gente tem feito isso, sabe? Olha, seu filho precisa de ter uma educação patrimonial. Porque nós vamos transferir isso para ele agora em vida. Claro que ele não vai ter, existem os gatilhos, eles não vão poder, de fato, exercer ali várias questões, vários direitos, mas é importante que os filhos saibam disso, eles precisam receber essa educação patrimonial. E no Brasil nós não temos. Sim. Olha, E aí até ocorre- financeira nós temos um pouquinho, nós temos agora um pouquinho, mas patrimonial não. E aí ocorre da pessoa herdar e destruir o patrimônio porque não sabe lidar, porque não sabe o que fazer, recebe uma enorme quantia de dinheiro que os pais demoraram 80 anos para construir Isso. e destrói em 8 meses, que não é impossível, né? Existem várias histórias, né? Então, se for falar de inventário, aí nós temos várias mansões em São Paulo abandonadas. Várias, porque não conseguiu se transmitir o patrimônio para os próprios filhos. Aqui tem Olha o caso desse shopping que tem aqui perto do Guará. Qual era o nome? Aqui acima de Águas Claras? Eu não sei. Tô tentando lembrar. Parque Shopping? Não, Parque antes. Não, eu me Que foi fechado, ali Sim. tinha a agência da Tô tentando Caixa, lembrar. tinha Eu acho que eu girafas. sei qual que é. Eu não tô tinha, lembrando. na frente de um... Fica ali perto da Superquadra Brasília, Isso. né? Eu Sim, esqueci sim. o nome. Ele foi fechado. Pátio Foi. Brasil? Não. É o Florida Mall. Florida Florida Mall, Mall. mesmo. Isso. Ele foi fechado, isso com várias lojas ativas, agência da Caixa, girafas, espoleto, ativos, foi fechado porque os herdeiros não conseguiram conversar entre si, achar um coeficiente comum de quem ia herdar, de quem ia administrar, e um patrimônio milionário daquele está abandonado. E nós temos a dificuldade, porque tomar essas decisões patrimoniais na guerra, depois que você Sim. está em luto, e é muito difícil. Então, Muito. a gente antecipa aqui essa conversa. Então, eu acho que as famílias precisam aprender isso, sabe? Essa E, assim, maturidade. conversar nos tempos bons. Sim. Não conversar quando ocorreu um problema. Você precisa tomar essas decisões quando você está em paz. E aqui, 4 pessoas conversando, vamos resolver isso aqui? Uhum. Pera, me empresta aqui esse copo, eu vou colocar mais água pra você agora. Imagina eu deixar ela com sede aqui na bancada e não nem oferecer. Daqui a pouco ela vai, pega aqui que tá vendo que eu tô com sede? Então assim, perceba que é difícil tomar decisões em momentos drásticos, em um momento que você tá nervoso, a família tá... Agora, imagina você ter isso durante todo esse tempo. Imagina os pais gerenciarem as redes sociais dos seus filhos, educarem os filhos a utilizarem de forma saudável os jogos online. Perfeito. Sendo que nem eles próprios sabem também. E a gente pode falar inclusive dessas questões dos jogos. Mas Ah. antes, a gente pode dar o exemplo positivo do Silvio Santos. Temos o Silvio Santos. Nós tivemos. Não existe ninguém no Brasil com tanta exposição quanto o Silvio Santos, Sim, né? aham. Dono de um canal e tudo mais. Imagina isso. E ele foi criando, né, ali na família dele, na família Bravanel, toda uma estrutura. Uma Sim. estrutura de holding, tá? Então que ele foi criando, que ele foi ensinando às filhas, aos herdeiros, tá? Para que aquilo não morresse com ele. Que aquilo se Sim. transformasse em um legado, sabe? Ele foi educando as filhas a entender tudo que ele construiu. Sim. Porque quando você tem uma família assim, você precisa... Olha, filha, o que eu tenho é tudo isso. Aham. Deixa eu te explicar, para gerenciar isso, Sim. eu preciso que você vire essa engrenagem aqui. Sim. Então nenhum filho é igual ao outro. Sim. E cada um, com a holding, planejando, você pode sim direcionar. Olha, eu quero que esse filho exerça isso Sim. quando eu vier a faltar. Olha, você outro filho, ó, nós temos lá, uma filha aqui,
assumiu a âncora, né, dos Sim. finais de semana. Outra nunca aparece, praticamente ela fica na gestão empresarial. Sim. Então perceba que cada filho, ele tem esse dom, esse talento, ela foi ensinada para isso. E hoje no direito de família e sucessões, e aí nas questões patrimoniais que eu tô falando da holding, a gente antecipa. Então ele conseguiu construir isso porque eram tempos de paz. Então nós precisamos construir soluções em tempos de paz, porque o momento de guerra vai chegar, Sim. mas você já construiu aquela solução. E eu acho que mais do que pensar no patrimônio é pensar no bem material que é a paz. Sim. Porque você já deixa tudo pacificado, tudo explicado direitinho, você vai prezar pelo bem-estar da sua família. É muito triste você pensar que um dia você vai embora, porque todo mundo vai. Exatamente. E sua família ela pode se desfazer, seus filhos podem ficar anos, nunca mais olhar na cara do outro, ficar sem se falar. Então, eu acho que além da preocupação realmente de manter o seu legado, de não deixar esvair pelas mãos tudo que você trabalhou a vida inteira para construir, mas principalmente prezar pelo bem-estar dos seus filhos, da sua família, do seu esposo, enfim. Quem for ficar aqui, você vai prezar tanto pelo seu legado quanto pela sua família. Eu acho que as pessoas não falam muito sobre isso. E quem é mais antigo, é engraçado, né? Eles acham absurdo. É isso o que eu filho ia falar. começar a falar a palavra Exatamente. morte, ou enfim, eles acham absurdo falar Tirar a sobre ideia de que isso é feio, porque a morte Exatamente. é Isso. pra todo mundo, né? Vai chegar, Entende? vai acontecer inevitável. Exatamente. E eu acredito em uma coisa muito boa. Nós temos perguntas, é isso, Temos doutora? perguntas. Meu Deus, Eita. meu Deus do céu. Que legal. Olha, nós já estamos com 1 hora de podcast, gente. Ui. 1 hora. Caramba! Parece que nós começamos agora o Pois podcast, é. né? Mas eu vou ter que correr, Com tá? muita temática. Eu vou ter que correr, mas então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma olhada, vou ler um pouquinho aqui algumas perguntas, vou deixar para vocês. A gente isso mesmo. vamos ler e deixa elas É. responder, tá bom? Vamos colocar aqui, deixa eu ver. Boa noite, doutores. Quais os benefícios da holding? Como ela pode ajudar jovens advogados que atuam na área de família? Ixi, eu vou ter que responder Essa essa? foi pra você. Ai, meu Deus. Foi a primeira pergunta. Foi? O João perguntou sobre isso. João, deixa eu falar uma coisa para você. A holding familiar, ela é uma coxa de retalhos. Então, trabalhar com holding, você vai ter que saber um pouco de direito de família, um pouco de sucessões, você vai ter que saber de empresarial. Você vai ter que saber de tributário, tá? Então, assim, realmente, trabalhar com holding é um grande desafio, porque é uma colcha de retalho de várias áreas do direito, tá? Então, assim, pro jovem advogado, né, especificamente, pro jovem advogado, eu diria o seguinte: comece a estudar, revisitar tudo que ele estudou na faculdade. Legal. E procure se capacitar, né? Pode ser tanto cursos práticos, quanto pós-graduação, mas também participar da nossa comissão, tá bom? Você pode, a OAB está de portas abertas, a comissão está de portas abertas de holding, tá? Para receber jovens advogados, para aprenderem um pouquinho, para entenderem como a holding ela trabalha com todas essas áreas, tá? Então, nós trabalhamos de fato com as famílias. E isso é muito diferente de tantas outras. Porque, olha, Famílias vocês em vida. de famílias em vida que estão planejando, que estão estruturando o seu negócio, que são famílias empresárias, né? São famílias que, olha, eu tenho algo a transmitir para os meus filhos. Então, o jovem advogado, ele está num momento assim fantástico. Por quê? Nós temos um campo enorme de atuação. Campo enorme de atuação, tá? Bons honorários. Novo diferencial. Bons honorários, tá? E você vai ter contato com muitas áreas do direito e que você inclusive vai poder fazer parceria com outros advogados. Então, o jovem advogado que ele queira trabalhar com holding familiar, ele na verdade tem um campo, um campo assim florido para ele trabalhar, porque as famílias estão começando a entender sobre Quase um oceano azul. quase um oceano azul.
tá? Quase no Oceano Azul. E nós temos agora a PLP 108, nós temos a questão da reforma tributária, que vai mexer muito, principalmente para quem vive de aluguéis e tudo mais. Então, Sim. a holding, ela é algo que o advogado que ele conseguir entender essa área, Exatamente. ele não vai só estruturar e o cliente vai embora. Ele vai, inclusive, ter manutenção daquela estrutura empresarial para a família. Então, eu acredito assim, que é extremamente importante estar perto de outros advogados. Sim. E isso a OAB de Águas Claras é Excelente. fenomenal, Sim. sabe? Não tem como, né? A presidente Léo, o presidente também Carla, também tem, assim, são de portas sempre assim, de braços abertos, abrem as portas da OAB pra gente, tá? E a diretoria como um todo sempre faz isso, e vocês estão sempre, assim, muito... Fomenta a autonomia. E diz, olha, vai, incentiva. me traz projetos, é sempre assim, a diretoria da OAB de Vamos Águas Claras, juntos, vamos né? juntos. Então, assim, eu recomendaria para os jovens advogados, olha, visitem a casa de vocês. Com Sim. certeza. Visitem a casa porque lá tem muita coisa boa para aprender. Fora que para um jovem advogado vai ser um diferencial enorme, porque não é comum ter um jovem advogado trabalhando com holding, certo? Sim, e é uma oportunidade dele conhecer outros advogados, fazer parcerias, crescer numa área que, se ele se posicionar, ele vai muito bem. Eu conheço advogados que os primeiros honorários são honorários que advogados normalmente demorariam 10 anos. Exatamente. Então imagine aí o que é trabalhar com holding familiar. Sim. Próxima pergunta. Pergunta aqui da Jane Macedo. Ela tá... Conhece? Ela tá pedindo para explicar quais os riscos associados ao uso das redes sociais por adolescentes. Olha, a gente estava até conversando sobre isso. Acesso a conteúdo que não vai agregar naquela cabecinha, ele vai ser influenciado. Então, como a rede social afasta as relações familiares dentro de casa e aquele adolescente vai ficar o tempo inteiro no mundo digital, ele vai começar a acreditar que o que ele tá ouvindo é certo, entende? Vai ter jogo ali, que ele vai matar coleguinhas, enfim, vai começar a criar uma personalidade violenta. São muitos riscos de adolescente mexendo em rede Eu social. acho que os principais são a ansiedade e a depressão. Porque Também. eles têm conteúdo com o mundo que não é o mundo real. E para eles é muito difícil conceber isso. Antigamente, eu estava até conversando sobre isso com meu sócio há um tempo atrás. Antigamente era muito difícil você querer muito ter alguma coisa que era muito cara e seus pais não poderem, enfim, e ter algum colega que tem, porque era tipo um na escola inteira. É verdade. Só que agora, com o uso das redes sociais, você não tem essa percepção, porque alguém tem em algum lugar e você não respeita, enfim, o seu pai e a sua mãe por não te dar aquilo, não deixar você fazer aquilo, porque a outra criança que você não sabe nem quem ela pode fazer isso. Então, E demonstra a vida perfeita. E demonstra a vida Uhum. perfeita, demonstra que os pais são perfeitos, os pais daquela outra criança são perfeitos, e você começa a odiar seus pais porque eles não deixam você fazer alguma coisa, porque eles não deixam você ter alguma coisa. E... Ou não consegue. E vem o mal do século, E vem que é o a mal do comparação. Exatamente. Então, assim, realmente eu acho que os efeitos mais pesados para as É. crianças e adolescentes são a depressão e a ansiedade. Tudo que a gente citou aqui também, a sexualização é um problema, perigos, tudo Na isso. exposição involuntária. Exatamente. Eu tenho mais uma pergunta aqui do @Cruz Advocacia, deve ser o Dr. Cruz, vou colocar aqui para vocês, sobre as postagens de filhos menores, às vezes em situações vexatórias. Como fica essa situação? Essa situação tem que ser levada pro judiciário, pro conselho tutelar. Não tem jeito, né? Vara da Infância e Juventude. Sim. Os pais ficarem atentos, não só os pais, os familiares, Sim, tios, com avós, certeza. são responsáveis também. Porque muitas vezes aquela criança tá vulnerável, Sim. o próprio pai, o responsável, tá fazendo aquilo com ela, então tem que ter um terceiro para intervir. Certo, e temos a última pergunta. Da Jane, o que é Fear of Missing Out? Fear of Missing Out. Sentir falta. É medo de perder alguma coisa.
Quando alguém quer fazer um detox da rede social, aí a pessoa fala, vou ficar 3 meses. Isso. Aí ela fica 1 mês, ela já tá super agoniada, porque ela quer saber, o Zé que Felipe aconteceu? separou da Virgínia? Exatamente. O que aconteceu? Porque eu saí e estão falando que ele separou. Então, ela começa a sentir falta de estar perdendo algo, falta de não estar tendo acesso àquela informação. De não fazer parte do Não meio fazer ali, parte. né? Eu já tive a experiência de ficar 1 ano sem rede social. E aí? Nossa. Como é que foi? Você vive outra realidade. Outra realidade. O tempo corre normal, né? Normal. Eu tenho exatamente essa experiência. Eu não perdi nada. Que legal. A experiência Mas isso é eu não difícil. perdi. Eu não perdi. É impressionante. Claro que foi próximo, e foi próximo ali da pandemia, inclusive. Início da pandemia. Eu fiquei sem rede social. Então, olha, eu não perdi. Eu posso consumir de outras formas. Eu consumi notícias por podcasts. Eu consumi um pouco mais YouTube, por exemplo. Então você altera um pouquinho de onde que você está consumindo. E as redes sociais, eles estão tentando que a rede social rápida, ela está começando agora a tentar ser uma rede de notícias. Sim. Inclusive o Instagram está começando a vincular nas pesquisas do próprio Google. Não sei se vocês sabiam É disso. verdade. Isso é recente, é desse ano. Então vídeos curtos agora vinculam no mecanismo de busca do Google. Então, por Legal. exemplo, o seu Reels pode aparecer no mecanismo de busca do Google. Legal. Então Uau. perceba como isso está mudando. Sim. Então, como utilizar as redes sociais. É. Como as famílias precisam se adaptar. Eu acho que esse é o grande recado que a gente pode deixar. Aí volta também a questão que vocês falaram, todos falamos, da cultura mesmo, da educação, ao usar, ao falar, ao consumir, ter a própria consciência de que usar ali por mais de 30 minutos seguidos é prejudicial para as vistas. A gente não sabe se daqui a algum tempo novas doenças vão surgir, mentais ou oftalmológicas, enfim. É verdade. Na verdade, de Questão dos postura, dedos né? também, Na verdade, a de questão ficar de segurando. postura. Nós temos aí o RPG, né, essas é questões, verdade. e nós realmente a sociedade está ficando curva. E com o dedinho aqui também. E o dedinho, nós estamos com uma sociedade que anda de cabeça baixa. Mas é bom A falar questão- que você teve um autocontrole muito bom. Porque Foi. o fear of missing out, ele tem tempo Isso. pra durar. Às vezes a pessoa se colocou o prazo de 3 meses pra ficar sem a rede social. Com 1 mês ela vai sentir aquela falta de Vai notícia. ficar em abstinência. Mas se ela continuar, aí ela vai começar a sentir o que você sentiu. Mas Eu não perdi esse nada. fear of missing out não é só sobre notícias, é sobre as relações mesmo Relações entre também. pessoas. Sim. Então você vê seus amigos saindo sem você, você já fica atento. Aham. Você quer estar ligado em tudo que está acontecendo, principalmente com as pessoas mais próximas. Sim. Então, tem muito essa questão de, eu tenho que estar ligado no grupo do WhatsApp, no grupo do Instagram, eu tenho que ficar ligado no que as pessoas estão postando, porque eu realmente posso perder alguma coisa e deixar de participar daquilo. Exatamente. Então, tem principalmente muito essa questão das relações interpessoais. Você fica com medo, tipo assim, o Tô fulano sendo saiu excluída, e eu tô vou sendo ser excluída. esquecida. Exatamente. Tem muito essa questão também. Nós estamos sendo excluídos realmente dessas relações, mas essas relações são virtuais e se Também as tem pessoas se isso. encontram presenciais, será que elas teriam esse mesmo vigor que elas têm nas redes sociais? Teriam um papo, tem essa São tão dificuldade? simpáticas. É. Será, né? Então, nós temos aí, inclusive, os aplicativos de relacionamento. Aham. E o que as pessoas geralmente falam sobre os aplicativos? Olha, Não presencialmente prestam. não presta e tudo, não é Não tem ninguém que isso. preste. Não tem Não isso, tem ninguém então que nós preste, temos é essa verdade. dificuldade. Então, eu acho que a gente tem, de fato, máscaras, Sim. né, que Máscaras. nós criamos, ou Sim. personas, são personagens. Personagem. Né? Então eu tenho o Derek advogado, eu vou criando esses Exatamente. personagens e na rede social eu posso ser quem eu quiser. E eu Mas posso me isso- perder no personagem. E quem é? E na vida real, né? Então, acho que nós precisamos passar esse recado para a sociedade, né? Que o que ela faz na rede social, o que as famílias estão fazendo na rede social, tem um impacto direto que pode chegar a uma judicialização eterna, que não vai ter um fim, é um litígio que inventários então nem se fala, né? Nós temos praticamente 900 mil inventários abertos, tá? 900 mil. Não são um dos maiores, mas nós temos 900 mil e grande parte eles ocorrem porque as famílias não conseguem
dialogar. Não conseguem dialogar. Então, isso é só a ponta do iceberg do que nós vamos ainda encarar por muitos anos por conta dessa dificuldade que as famílias estão tendo de se encontrar, da realidade, de discutir, de ter boas relações familiares, de ter vínculo, não só de seguir ou de like ou de compartilha, né? Então assim, como utilizar e esse reflexo que vai desembocar ali exatamente nos processos judiciais que todos nós conhecemos, mas também como formas de também evitar isso, acho que é conscientizar. Conscientização, Por quê? responsabilização. Dá trabalho. Por que estão tendo dificuldade de dialogar? Porque com a internet eu só vejo aquilo que concorda bom, que é comigo. Exatamente. Que é agradável, né? Exatamente. Inclusive até a inteligência artificial, ela é moldada para falar aquilo que eu quero ouvir, para ser confortável para mim. E a vida real não é assim. Não é assim. Eu tenho que ouvir o outro, tenho que ouvir uma opinião diferente. Então as redes sociais, elas estão acabando com essa capacidade de dialogar, porque dá trabalho. E quando chega no processo, não conseguimos fazer uma audiência de conciliação. Exatamente. Não conseguimos fazer uma audiência de conciliação. Geralmente são frustradas. A maioria. Não, e o pior, geralmente quando você chega na audiência de conciliação, o conciliador já chega, hoje não tem acordo, né? Já tá lá fazendo a ata de um acordo. Exatamente. Tem essa impaciência até do servidor que trabalha ali, muitas vezes, de não querer realmente fazer o papel dele, que é de tentar trazer uma conciliação no processo. Então realmente nós temos essa dificuldade. Cruz Advocacia diz que, a meu ver, a rede social, nas mais variadas facetas, existe para alimentar o ego, a vaidade do ser humano. E é muito isso. Né? Essa questão até da conciliação não trazer um acordo é muito da vaidade ali das partes, que até muitas vezes o advogado da outra parte não consegue conversar com outro advogado. É verdade. Toma para si como uma guerra pessoal, que não é isso. Estão Isso os é dois verdade. ali trabalhando, litigando e Quem- buscando o melhor para as duas partes. Clientes vêm e vão. Sim. Agora, eu sempre serei seu colega de profissão. Uhum. É verdade. Então, assim, se os advogados não conseguem dialogar e estão colocando E o separar, coração né? naquilo, então há um problema mesmo aí do profissional. A gente precisa sempre pensar nisso. Olha, eu sempre coloco isso aqui. Clientes vêm e vão. Sim. Mas nós sempre seremos colegas. Eu perdi hoje, amanhã você pode perder ou Sim. ganhar. E isso, nós somos profissionais, nós trabalhamos, nós temos que vestir essa capa. É difícil? Sim. É difícil. Em Não se ações de envolver família, emocionalmente ali em ações de no família, processo. não se envolver, sabe, conseguir dormir, colocar a cabeça no travesseiro. verdade. Às vezes é difícil, É. ansiedade bate e tudo mais. É difícil, mas é um ponto importantíssimo. Eu acho que nós precisamos levantar essa bandeira de que nós somos colegas. Sim. Independente dos clientes, nós somos colegas. E nós vamos nos encontrar muitas vezes, e isso... Até para o próprio bem-estar, saúde mental saudável, ali tem que buscar o equilíbrio mesmo. Já Separar. pensou assim, todas as ações nós nos envolvêssemos ali sentimentalmente, não vai dar conseguiríamos certo. viver. Não vai conseguir ajudar o cliente. Sim. E pra falar desse ego, que a gente estava falando sobre os aplicativos de relacionamento, ninguém presta. Por que ninguém presta? Por causa do ego. Então eu coloco as melhores fotos, aí o outro Só coloca coloca as qualidades. Exatamente. Então qualquer coisinha que eu não concordei, eu vou pro quê? Pro melhor. Próximo. Entendeu? Já arrasta pro lado. E mesmo que eu coloco, eu ainda faço assim no aplicativo, né? Peraí, eu não gostei dessa parte aqui do meu corpo, peraí, deixa eu modelar. Deixa eu editar. Passar um filtro Deixa eu ali. colocar o filtro, Então, assim, realmente temos essa dificuldade. Tudo, nós estamos... É aquilo que a doutora disse. Nós estamos no momento de trocar o pneu, né, com o carro em movimento. Sim. Nós estamos nesse momento, é tudo muito rápido. Hoje o que acontece em um ano demorava 10 anos para É acontecer. verdade. Né? Nós estamos tão... a hiperconexão, nós já falamos sobre isso, nós precisamos ser muito rápidos, nós precisamos ser ágeis para a resolução, não conseguimos coloca lá para um terceiro, um juiz decidir. Então, nós temos que pensar, será que juiz que não é psicólogo, que não é psiquiatra, que não nasceu na sua cidade,
Que não sabe quem é sua mãe, nem seu pai. Ali É isso. as questões de saúde, porque ele estudou direito. Exatamente, ele vai saber de lei. Ele não estudou as novas doenças ou os novos hábitos, ou sabe que hoje os níveis de ansiedade, os parâmetros mudaram, que estão muito mais acima, Sim. que os problemas mentais, eles afligem ali todo o ser e impacta em todo o ambiente, na família, no trabalho. Então, assim, é realmente uma mudança, uma hermenêutica, né, que a gente está vivendo. Fato. E, infelizmente, eu tenho que dizer que nosso podcast está chegando ao fim. Não foi combinado, tá? Não foi combinado. Eu digo isso, nós não programamos isso, mas nós estamos chegando ao fim. Nós passamos um pouquinho, estendemos o horário, nós temos aí 1h20 já de podcast, foi de um bate-papo assim, excelente, né? Eu também não, então assim, realmente foi uma temática que nós podemos repetir e falar novamente, trazer novos temas. Eu acho que nós precisamos aqui sempre estar como uma voz para a sociedade, né? A advocacia, trazendo essas realidades do que a gente passa, mas também do que a gente enxerga também dessa ótica do lembrando advogado. também que nós, como advogados, a partir de nós que as leis surgem, as jurisprudências, A gente do dá nosso voz. olhar, do nosso estudo. Então é muito importante a gente trazer esse tema, Debate. essa discussão, achar um coeficiente comum, buscar as soluções e levar para o judiciário, porque é da gente Que começa. que começa. Muito bom. E para finalizar, eu vou abrir para cada uma de vocês, tá? Se apresenta, fala o seu Instagram. O Instagram, inclusive, do Dr. Douglas, que hoje está na técnica, tá? Nós temos que agradecer o Dr. Douglas, ele está na técnica hoje. Então, eu vou dar a oportunidade para cada um de vocês falar nome, a comissão, fazer um convite, falar das redes sociais para seguir. Nós estamos nesse momento. Eu sou a doutora Lanara Xavier, co-presidente da Comissão de Direito de Família de Águas Claras, membro do Conselho Jovem da OABDF, e eu convido a todos vocês, jovens advogados ou advogados mais experientes, ou quem esteja estudando direito, a visitar as comissões, a visitar a OAB, a casa de vocês, que vocês podem ter certeza que a advocacia de vocês vai mudar. Networking, enfim. Meu Instagram é Lanara Xavier Advogada, tudo junto. Se quiserem saber mais, me sigam. Eu sou a doutora Débora Castro, sou sócia do escritório Castro Borges Advogados Associados. Em relação às comissões, eu gostaria de receber todos vocês, jovens advogados, estudantes de direito, e lembrar que a Comissão da Jovem Advocacia é a porta de entrada para a OAB, que você pode vir a ser um próximo presidente de comissão, quiçá um próximo presidente da OABDF, da OAB Nacional. Comecem a trabalhar, se envolver, tenham amor pela profissão de vocês, não pensem só em ganhar dinheiro, se relacionem bem com seus colegas e com certeza isso vai levar vocês muito à frente. Sigam o Instagram da Comissão da Jovem Advocacia, Comissão Jovem UAB Águas Claras, e me sigam também no Instagram, é Débora Castro _. Bom, sou Daiane Rodrigues, tenho aí tenho uma década de advocacia já, nem parece que foi ontem que eu tirei a carteirinha. Estou como diretora tesoureira da subseção de Águas Claras, convido todos a conhecer a casa, conhecer o trabalho das comissões, entender nosso trabalho, vem tomar um café com a gente. Trabalho com direito civil, em específico, direito do consumidor e bancário. Tenho também especialização ali em direito digital, por isso que eu gosto muito dessa temática também. E se precisarem falar comigo, meu Instagram é advogadaiane. Pode falar comigo, sempre que der eu respondo, e venha conhecer nosso trabalho na subseção de Águas Claras. Perfeito. Maravilha, minha vez agora? Posso também? Então tá bom. Vamos lá. Eu sou o Dr. Derek Helliston, o nome é um pouquinho diferente, mas está na tela. Meu Instagram também é @Derek Helliston. Eu sou advogado, sou sócio aqui na Bento e Helliston Advogados. Nós trabalhamos com direito imobiliário e holdings familiares especificamente. Eu sou o presidente da Comissão de Holding, Planejamento Patrimonial e Sucessório da OAB de Águas Claras. E você pode também seguir a nossa comissão, que é bem facinho. É Holding OAB Águas Claras, esse é o Instagram da comissão.
e vai ser muito bom te receber na nossa comissão. Nós temos trabalhado exatamente para tentar resolver grandes conflitos aqui de famílias empresárias e receber advogados também que querem saber sobre a temática. Então, nós estamos aqui para receber você na OAB, na nossa comissão, e não se esqueça também de seguir o nosso canal do YouTube, que é o da OAB de Águas Claras, onde nós temos aqui, geralmente todos os meses, o Lex Talk Podcast que você está assistindo nessa noite. Então eu te convido a seguir o nosso YouTube da OAB, da Subseção de Águas Claras, porque aqui nós sempre vamos trazer conteúdos que vão intrigar vocês, a sociedade, mas também conteúdos para você, advogado, que está aqui até esse momento assistindo a mais esse episódio. Segue a Comissão de Direito de Família também, é Direito das Famílias. Só isso. E a comissão não, o Instagram da OAB de Águas Claras. Isso. OAB Águas Claras. Isso. Maravilha. Podemos finalizar então nessa noite? Podemos. Gostaria de agradecer a cada um de vocês que está aqui na bancada mais uma vez. Eu já pude participar de outros podcasts aqui, mas eu digo que esse nós tivemos assim uma temática realmente extremamente valiosa, atual, e além disso tudo, nós fluímos aqui nessa noite. Sim, e com certeza nós teremos aqui outras e outras edições com essa mesma bancada. É só não esquecer de compartilhar para mais pessoas, que aí eu chamo elas aqui novamente. Peçam também que viemos para cá fazer mais temáticas como essa e vamos ficar aguardando o convite. Exatamente. E convidar aos outros advogados para que participem também da bancada. Só solicitar a diretoria sempre para participar aqui do Lex Talk Podcast. Perfeito. E mandem novas temáticas também. Então é isso, boa noite para todos que estiveram até aqui, e eu tenho certeza que você agora vai descansar um pouquinho, vai agora cuidar da sua família, olhar para suas redes sociais de forma diferente, porque as temáticas que nós trouxemos nessa noite foi de extrema valia para todos nós e para toda a sociedade. Então, até a próxima edição. Tchau, tchau. A OAB de Águas Claras tem um podcast chamado Lex Talk Podcast. Os assuntos mais relevantes pra advocacia e pra comunidade. Acompanhe o